Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós damos início a mais uma lição bíblica, que estará sendo realizada neste domingo, dia 28 de maio, agora do ano 2023. Estamos com o segundo trimestre, lição que fala sobre um tema muito pertinente e oportuno, que é o relacionamento familiar. E a lição deste domingo, ele trará um tema falando sobre a família de um grande rei de Israel, o rei Davi. E o tema, para você ter ideia, já começa como uma família nada perfeita, nos informando com todas as letras que, embora tenha sido o maior rei de Israel, reverenciado até os dias de hoje, ele falhou no tratamento da sua casa. E a Bíblia nos dá a oportunidade para observarmos este relato, estes cenários, e tirarmos para nós exemplos, para que nos dias de hoje, em nossos dias, não cometamos tamanho agravo. Então observe, no objetivo da lição deste domingo vai falar sobre o papel de Davi como ungido de Deus, bem como extensão de sua família. No 2, descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. E 3, refletir a respeito do problema moral na família de Davi. Claro que você conhece muito bem, se formos fazer a leitura linha a linha aqui da nossa lição bíblica, o primeiro tópico ele vai estar dissertando sobre a unção de Davi, aquele momento onde Davi foi ungido por Deus, a desaprovação de Deus em relação ao rei Saul, o que levou o profeta Samuel à casa de Jessé para que ali ungisse o Davi como o novo rei de Israel. E nesse momento a gente vê que tem aí uma colocação muito bonita, onde Samuel preocupa-se por Deus não ter aprovado aqueles primeiros filhos de Jessé ao vê-los, e Deus diz a Samuel que ele não vê como os olhos veem, Então, a gente tem no primeiro tópico da nossa lição esse contexto, mas aqui, irmãos, já começa uma informação muito importante, que nós precisamos ampliar um pouco o nosso entendimento nesta hora e aplicar, porque não basta você chegar na sua sala de aula e falar sobre a história de Davi, não. A história de Davi, aquele que lê a Bíblia já conhece bem. Não é inoportuno falar, claro, mas acho que o maior segredo, ou acho que a melhor palavra, a melhor coisa que devemos fazer na qualidade de professor de sala de aula agora é, de forma coerente, conhecedor dessa história, sabê-la aplicar em nossos dias, de forma que nós não permitamos que situações ou cenários semelhantes eles venham a se tornar evidentes ou acontecerem na vida daqueles que estão hoje tendo a oportunidade de ouvir esse trabalho. E eu quero apresentar o tópico 2, que ele já apresenta de uma forma bem sucinta, claro, e também será aqui os filhos de Davi, Os 3 aqui, qual está no cenário, é Absalão, Tamar e o Aminon, que a gente conhece bem essa trama, que Jonadab também fez parte, contribuindo para o resultado, aonde Aminon, meio-irmão de Tamar, ele interessou-se pela sua irmã e a estuprou, teve um relacionamento sexual não consentido, ou vamos dizer assim, que não era desejado pela sua irmã. E isso, irmãos, foi
uma mácula, uma mancha terrível naquela família, não é? E, por tabela, Tamar era irmã de Absalão, né? Enquanto Amnon era meio-irmã, porque era irmão apenas por ter o mesmo pai comum, Absalão era irmão de Tamar por ter a mãe comum, né? Então, Absalão se revolta, porque Davi sabe daquele cenário, daquela situação, mas se posicionou de forma neutra, né? Não tomou uma atitude enérgica para evitar que aquilo se tornasse uma prática ou que aquilo se tornasse algo aceitável, né? Dentro da sua casa ou no seio daquele povo, né? Aquilo não era um exemplo que o povo deveria seguir. Então deveria ter sido de forma veemente tratado pelo rei de Israel e colocá-lo como exemplo para que não fosse seguido. Mas Davi não o fez, né? E isso, irmãos, tornou para Absalão algo muito grave e criou nele um sentimento muito obscuro, né? Aonde Absalão perseguiu, arquitetou e executou a morte do seu irmão. Conhecemos bem, mas eu acredito que esse tema ele não se restringe a essas letras, essa história, esse cenário, né, que chegou até nós através das Sagradas Escrituras. Mas observe que existe uma palavra no tópico primeiro, no item 3, onde vai falar sobre a grande família de Davi, que nos explica o que nos pode abrir uma brecha, o que pode levar, né, a uma situação como essa em nossos dias. Não estou falando do estupro de uma irmã, mas eu estou falando da desatenção com os cuidados familiares. Porque o que é mais importante aqui é você não observar essa situação desastrosa, né, do irmão de Absalão com a sua irmã Tamar. Mas o que levou a isso? Precisamos entender, irmãos, o que levou a isso, para que, uma vez compreendido esse fato, a gente não dê oportunidades para que situações indesejadas elas venham a acontecer em nosso lar. Então, o tópico que fala sobre a grande família de Davi, a parte 1, item 3, ele vai falar, eu vou ler para você. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus, olhe, preste atenção, ele era um homem ungido por Deus. Não era um homem do mundo. Nós não estamos falando aqui de um homem que não tinha compromisso com Deus. E o autor aqui ainda fala, e um homem segundo o seu coração, está falando segundo o coração de Deus. Ele entendeu, o texto diz assim, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Davi proliferou para si mulheres. Irmãos, e isso era um princípio a qual Deus não aprovara desde o princípio, desde o início, né, da história. Então, nesse momento, você já vê um primeiro princípio que precisa ser veementemente defendido no meio da nossa família, até para que sirvamos de exemplo para as famílias que ainda não fazem parte do Evangelho, não se converteram a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus. O fato de Davi ter diversas esposas foi um contribuinte para essa ocorrência a qual eu fiz menção dela anteriormente. O autor ele diz, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Um erro levou a um outro erro. É o que o ditado popular diz, um abismo chama outro abismo. Então, quando eu falei aqui de forma sucinta a história de Amnon, Tamar, Absalão,
E eu falei, não é que isso acontecerá em nossos dias, nós estamos falando o cenário que produziu essa oportunidade. E olha aqui, irmãos, nesse primeiro momento, já essa indicação de um causador de problemas no seio da família. A desplicência com os filhos. Nesse cenário, o autor diz que Davi, por ele ter tido diversas mulheres, ele não conseguiu dar atenção aos seus respectivos filhos. E isso foi um fator gerador do problema a qual lemos sobre Aminon e Tamar. E também, por tabela, Absalão. Só reforçando que Absalão, não estamos falando apenas aqui que ele matou seu irmão, mas que ele também tentou usurpar o reino do próprio pai, dormindo até, deitando-se até com suas concubinas, suas mulheres. Então observe, irmãos, que a inobservância, a displicência, ela foi um fator preponderante para que o problema se instalasse no meio da família. Você entende agora a importância que é estar apercebido no meio do seu lar? Ah, mas eu só tenho 2 filhos. Sim, perfeitamente. Só tenho 3, só tenho 1, né? Não importa. Perfeito. Você observou com quem ele está andando? Você observou o que é que tem escrito, redigido no caderno de aula dele? Isso, irmãos, é percepção, é estar apercebido, é não estar displicente, porque muitas vezes as situações de nossos dias, o trabalho, tem exigido muito da gente, é fato. Quantas famílias hoje, para que tenham sustento, pai e mãe não trabalham e os filhos muitas vezes ficam terceirizados, condicionados a uma terceira pessoa para que eles possam ser educados. Porque o pai e a mãe não têm condições de educar, né? Numa condição como essa, conforme falamos, passando 8, 10, 12 horas por dia fora da sua casa, distante dos seus filhos. Como? A educação doméstica, os valores cristãos, os ensinamentos à luz da Bíblia, eles ficaram perenes na vida daquela criança. Não. Então, neste momento, a gente precisa acender uma luz de alerta. Como eu farei para mudar esse cenário? A gente precisa ter uma saída, né? A gente não pode ficar refém de apenas uma porta. Nós temos que ter alternativas. E o autor ele já traz um fator importante, a displicência. Este foi um fator que contribuiu para o resultado deste cenário. Passando, o autor ele diz assim, ele priorizou apenas assuntos do reinado de Israel como principal atividade. É o que eu tenho tido muito cuidado ao falar, né? E às vezes com nossos irmãos também na igreja, quando dão-me a oportunidade de conversar, de tratar esses temas atinentes à família, é sobre uma expressão, perdão, irmãos, que tem sido até falada nos nossos dias, mas eu tenho sentido falta da prática dela no nosso meio. Estou falando no meio da igreja, no meio das famílias, pelo menos até onde eu conheço. É a expressão tempo de qualidade. Neste momento aqui, com todas as letras, o autor nos diz que Davi ele deu prioridade total às questões do seu reinado, administrativas, burocráticas, em função da sua família. Então essa expressão tempo de qualidade, ela se encaixa perfeitamente aqui como uma luva. Tempo de qualidade com a família. Não basta apenas, eu falei aqui na voz aqui há 1 minuto atrás, não basta apenas você chegar depois de 10, 12 horas ausente de casa e pensar que você brincou, saiu, trouxe um presente para o seu filho, para sua esposa e está resolvido. Não está resolvido não. Isso não é tempo de qualidade. Quantas vezes a gente sai de manhã para trabalhar, os filhos ainda muito pequenos, estão dormindo, chegamos já muitas vezes
depois de toda a nossa luta laboral, igreja, que seja, qual é a situação, a circunstância, ele também já está dormindo. Você observou isso? Precisamos observar, porque a falta disso foi um outro causador de todo o transtorno na vida da família do rei Davi. Está claro na lição deste domingo que este é um fator preponderante a ser observado. Tempo de qualidade, irmãos. Tempo de qualidade. Nós, Igreja do Senhor, chefes de família, quando falamos aqui de tempo de qualidade, nós não estamos apenas apontando o relacionamento do pai para o filho, não. Da mãe para o filho. Nós estamos apresentando aqui também o relacionamento esposo-esposa, matrimonial. Você já se pensou quanto tempo não faz que tu não senta com tua esposa para conversar? Para ter uma conversa proveitosa? Para falar para ela muitas vezes os teus desejos, ou aonde você gostaria de chegar, o que ainda você sente falta, ou vice-versa, a esposa também para o esposo. Você já pensou nisso? Quanto tempo faz que vocês não conseguem ter esse momento? E a falta disso desgasta o seu relacionamento. Isso aí é tempo de qualidade. É esse tempo de qualidade que faz você ter essa intimidade com ele e ele ter contigo. Do pai com o filho, da mãe com o filho, com a filha, e assim sucessivamente. Então, irmãos, esse segundo ponto que eu achei muito interessante. Tempo de qualidade. Precisamos observar. Cuidado com as muitas atividades, atribuições que estão sendo lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, que eu preciso dar resultado, que eu preciso alcançar, porque vai ter promoção, porque eu preciso ser visto. Não vai por este caminho, porque muitas vezes, quando tu fores visto, a tua família já não estará mais te vendo. E aí a dor é muito maior do que a alegria. E o autor ele continua as suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha família. Ele esqueceu, irmãos, do seu compromisso na qualidade de pai. Precisamos ter cuidado. Esta lição desse domingo ela é muito reflexiva, né? Embora traga aqui a história, os relatos do rei Davi, de sua casa, mas ela precisa ser para nós um momento de reflexão para que entendamos como eu posso melhorar. O autor ele diz que ele teve muitas esposas. Tem uma coisa que a gente precisa entender, e essa expressão que o autor deixou aqui, nesse tópico 3, a grande família de Davi, ela é oportuna porque para nós hoje é o adultério, né? Adulterar o verbo. E nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes quando falamos de adultério, você apenas pensa ou associa ao relacionamento extraconjugal, né? Mas adulterar, eu trouxe aqui 3 definições. Significa alterar, adulterar, tá? O verbo adulterar. Significa falsificar. Então observe, se você altera a relação que se faz necessário em sua vida conjugal, em sua vida paternal, ou seja, o relacionamento na qualidade de pai e filho, na qualidade de mãe com filho, você não está alterando? Se você deixa de priorizar essa responsabilidade, esse compromisso em função de qualquer outra coisa, você não está alterando uma normalidade, uma obrigação deixada por Deus para o homem? Porque lá em Deuteronômio, Deus falando com Davi diz que os pais, em especial o pai, era o responsável por ensinar seus filhos no deitar, no levantar, no caminhar. Salomão, ele com muito mais propriedade agora, já como rei, escreve seus provérbios, capítulo 22,
Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mas se eu não trago para mim essa responsabilidade e passo para outro, eu não estou adulterando algo? Eu não estou alterando a ordem normal das coisas? Então, muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo isso dentro da nossa casa. Adulterar também é falsificar. E uma outra expressão muito interessante que eu encontrei, definição, né? Que eu encontrei para adulterar foi viciar dolosamente. Quando existe dolo é porque existe culpa, né? Então ele diz assim, viciar dolosamente. Eu sei que eu estou errado, e isso não era para mim fazer, mas eu estou fazendo. Então, de forma dolosa, eu sei que eu não deveria, mas eu continuo a fazer. Adulterar. Adulterar. Irmãos, isso tem trazido distúrbios terríveis para as famílias. Mas você sabe disso. E é você quem está fazendo questão de ter a sua família de forma mais imperfeita possível. A culpa não é de A, de B, não é sua, é minha. Somos nós os responsáveis pela nossa família. Viciar dolosamente. Ou seja, eu sei que eu não deveria, mas eu vou fazer. Me traz prazer, mas está errado, não me traz prazer. Eu sei que eu poderia estar em casa, mas eu estou fora. Ah, por que eu estou fora? Porque eu preciso ganhar, porque eu preciso fazer, porque eu preciso alcançar, porque eu preciso ir. De forma dolosa. Mas a sua família não precisava da sua presença? Sim, mas depois eu vou. 3 expressões, irmãos, que me deixaram apercebidos este vídeo para que eu pudesse falar com você sobre esse tema. E o item 3 vai falar sobre os problemas morais, ou problema moral na família de Davi, que foram consequências da sua falta, né, concernente ao domínio próprio. Sobre o incesto que teve na família. E o tópico 3 do último item, do item 3, vai falar sobre vigilância, proximidade e exemplo. E eu vou ler aqui de forma sucinta para você. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, proximidade e exemplo. Vigilância, proximidade e exemplo. Aí observe, vigilância, eu não tenho tempo de qualidade, eu não acompanho meus filhos, eu não estou praticando. Proximidade, eu não tenho tempo de qualidade com meus filhos, como eu terei proximidade com eles? Exemplo, se os meus filhos não me veem, se os meus filhos não me acompanham, quando ele me vê por flashes. Que exemplo eu estou dando? Sem contar quando eu dou maus exemplos, né? É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, ou seja, consciente. Você está ali com toda a sua condição mental ressalvada, devidamente posta. Você não está aí em nenhum momento sob efeito de nenhum tipo de droga, seja ela lícita, seja ela ilícita, sóbria, equilibrada, com os nossos cônjuges e filhos, parentes, pessoas próximas da nossa família. Isso, irmãos, vai construir tudo isso. É uma rede que se entrelaça e fortalece a família. Que Deus nos ajude a pôr em prática todos esses ensinamentos que com tanta propriedade estão nos sendo oportunizados nesse segundo trimestre. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Continue orando por nós, para que Deus continue nos ajudando e nos dando cada vez mais da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.